A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a tua vida. Estamos aqui para começarmos a nossa primeira aula do curso A Excelência da Pregação. Gostaria da sua atenção neste momento, para que você não possa perder nenhuma informação no que vai ser falado e ensinado a partir de agora. Hoje nós começaremos na aula 1, no tema A Excelência em Pregar. Excelência deve descrever o ministério da igreja local. O dicionário define esta palavra como ser preeminente ou atuar em um nível superior ao de outro ou de outros. Tradutores do Salmo capítulo 8, no versículo 1, usaram esta palavra para descrever o que servimos e adoramos. Ó Senhor nosso Senhor, como excelente é o seu nome em toda a terra. Salmos capítulo 8, no versículo 1, a palavra hebraica pode ser traduzida como majestosa, que significa ter ou mostrar dignidade ou nobreza. O salmista nos desafia a considerar a perfeição do trabalho do Senhor na criação, do universo em geral e na humanidade em particular. O escritor de Hebreus usa esta passagem para falar da excelência de Cristo, que está lá em capítulo 2, no versículo 6 até o versículo 8. Sim, o Senhor faz todas as coisas bem. Marcos, capítulo 7, no versículo 37. Nada de ruim nisso, sempre com excelência. Se adoramos e louvamos um Deus cujo nome é excelente e cujo trabalho é excelente, então este dever deve ser o padrão para tudo o que fizermos na igreja local. Apropriadamente, o Senhor nos instrui o que for excelente. Pensem sobre estas coisas, que está lá em Filipenses capítulo 4, no versículo 8. Tito, no capítulo 2, versículo 1, nos diz que você deve ensinar o que está de acordo com a doutrina sólida. Sem a sólida e excelente base da verdade, uma igreja facilmente vacila. O Senhor, cujo nome excelente, é honrado quando nós apegamos firmemente à verdade. Excelência não abraça nenhum fragmento de erro, mas sim se mantém firme na palavra pura e não adulterada de Deus. Devemos também mostrar excelência em como ensinamos a verdade de Deus, enquanto o Espírito Santo traz convicção ao capacitar e dar poder à sua palavra à medida que é ensinada através de instrumentos humanos, você e eu. Os pregadores devem observar como o rebanho é alimentado. A verdade não deve ser simplesmente jogada para eles, mas sim ensinada de maneiras que são eficazes. Como posso pregar com excelência? Duas coisas: humildade e temor. Pedro, o primeiro grande pregador da era cristã, além do Senhor Jesus Cristo, é claro,
escreveu o seguinte: cada um deve usar qualquer dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas várias formas. Se alguém fala, ele deve fazê-lo como um falando as próprias palavras de Deus, que está escrito 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 10 e o 11. Note que pregar é uma graça de Deus. Por um lado, este é um presente para o orador, refletindo a graça de Deus. Por um outro lado, é um presente de Deus para seu povo. Através do orador, o Senhor mostra-se abundantemente gracioso em fornecer uma peça de boca humana para sua mensagem para nós. A partir disso, podemos tirar duas conclusões. Em primeiro lugar, a oportunidade e a capacidade de pregar a palavra de Deus devem nos humilhar. Não tem nada a ver com ser melhor ou mais digno do que outra pessoa. Não fizemos nada para ganhar o direito à plataforma. Segundo, a pregação é uma confiança a ser fielmente administrada. É um dom do Senhor, não nosso. Somos seu porta-voz e não ousamos esquecê-lo. Não devemos recuar com falsa humildade, nem devemos dominar a plataforma com orgulho e autoconfiança, mas para a glória de Deus. A reputação de Deus está em jogo e precisamos cumprir obedientemente, humildemente, este ministério, da mesma forma que a pessoa, com o dom do serviço, humildemente, cumpre o seu ministério de serviço. Nenhum dos dois deve ser colocado acima dos outros. Você notou o padrão para falar que Pedro dá? Devemos falar como se estivéssemos transmitindo as próprias palavras de Deus. Agora, isso não significa falamos infalivelmente como alguns podem pensar. Também não devemos falar assertivamente com nossas próprias interpretações inseguras ou insinceras. Significa que devemos pregar a palavra de Deus. Claramente, devemos manter esse papel de pregar com um senso de humildade e temor ao falar com o povo de Deus sobre a verdade. Devemos ser sobrecarregados com ambos, humildade incrédula, porque o Senhor realmente quer me usar, pobre vaso que eu sou, e motivador, inspirador temor. Ao mesmo tempo, devemos falar com confiança, com o sentimento real de que Deus está se comunicando através de nós. Nós somos simplesmente o instrumento, a mensagem é dele. Precisamos ter foco. Pedro continua sua discussão com o objetivo claro para o exercício de nossos dons, que todas as coisas de Deus possa ser louvada através de Jesus Cristo. A Ele seja a glória e o poder para sempre. Amém.
capítulo 4, no versículo 11. Pregar não é sobre você. O pregador nem é sobre mim quando falo, é tudo sobre Deus. É você que, meu irmão, você, minha irmã, que está neste momento assistindo esta aula, você que está estudando esta matéria sobre a excelência da pregação. Todas as vezes que quando você for ministrar a palavra de Deus, quando você for assumir a tribuna, assumir o microfone, quando você estiver diante do público, todas as vezes, quando você receber a oportunidade, fale mais de Deus e não fale de você, porque nós temos que pregar a santa palavra de Deus com a verdade. Temos que falar mais dele e nada de falar, né? Quando você estiver pregando, quando você estiver falando ali uma mensagem na hora da oportunidade, nunca fale de você. Amém? Porque o povo precisa ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que buscai, né? Nós temos que buscar primeiro o reino e a sua justiça. Temos que levar o pensamento, a mente, o foco do povo de Deus para o céu. Nós estamos aqui apenas de passagem. Nós temos que levar a santa palavra de Deus, né, com arrependimento. Que haja arrependimento na vida das pessoas. Que elas possam, né, se entregar totalmente a Deus, para que a mente dela ou dele possa voltar a ter foco aos céus. Amém? O ego com o qual nós somos, né? O ego com o qual nós, homens, lutamos tão em vão é forte e frágil. É forte afirmar-se por um louvor e atenção, mas frágil para se machucar com os comentários das pessoas ou a falta dela. Se você está lutando com qualquer um desses, a mensagem para você é simples: supere isso. Quanto mais cedo isso for tratado, mais cedo você se torna uma ferramenta nas mãos de um Deus santo e comunicador. A igreja precisa de homens que possam fazer isso direito, que aprenderam a ser humildes diante de Deus e falar com confiança diante dos outros. Portanto, meu irmão, minha irmã, busque a Deus, se consagra, jejua, ore, se entregue totalmente a Ele. Busca os dons do Espírito, mas também busca os frutos do Espírito. Amém? Porque temos que ter os frutos. A árvore é conhecida pelos frutos. Amém? Dom não salva quem prega, mas salva quem ouve. Mas para o pregador, você que é o pregador, você que é a pregadora, tenha os frutos do Espírito. Amém? Precisa de homens que falem as próprias palavras de Deus. Homens cujo objetivo é realmente concentrar a atenção do ouvinte em Cristo. O foco da pregação é a glória de Deus na salvação e crescimento dos nossos ouvintes e não a nós. Sinceridade
que nós devemos ter. O Senhor, falando através de Paulo, colocou de outra forma. Ao contrário de tantos, não vendemos a palavra de Deus para obter lucro. Pelo contrário, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados de Deus, que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 17. Quando Paulo pregou e ensinou, era como se o Senhor Jesus Cristo estivesse sentado no banco da frente. Esse é o maior incentivo para a integridade na pregação. É tão fácil embelezar uma história ou citar mal uma estatística para provar um ponto ou contar anedotas que fazem o próprio pregador parecer um super santo. Paulo sempre foi consciente de que Deus o ouvia enquanto falava com as pessoas. Observe também que ele não estava pregando para seu próprio benefício ou lucro pessoal. Claro, a motivação para a pregação nunca deve ser ganho financeiro, mas Paulo fala de uma perspectiva mais ampla, ou seja, que o homem de Deus não prega a palavra para o seu próprio benefício. Não é uma vitrine para alguém, fazer um nome para si mesmo. O objetivo é, como João Batista diz, ele deve aumentar e eu devo diminuir, que ele cresça e eu diminua. Estragar tudo é fácil de fazer. Uma atitude insincera não pode ser falsamente escondida. Pedro escreve pensamentos semelhantes aos presbíteros, que está lá em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 2. Nosso objetivo deve, em primeiro lugar, para a sua glória. Na palavra de Deus, né, diz que lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Quando esse versículo 1 diz, né, conjuro-te, pois, diante de Deus, quer dizer que quando eu e você pregarmos, quando a gente for, né, você for assumir a tribuna, claro, você vai estar diante do público, mas quando você está pregando, a primeira coisa que você está é pregando diante de Deus. Então, cuidado quando você for falar e pregar ou louvar. Pregue com verdade, louva com verdade, fale a verdade. Nunca distorça a palavra, nunca use, né? Nunca louve qualquer tipo de louvor. Temos que ter discernimento, o que edifica, o que não edifica. Se você distorcer, tirar, seja um tio, uma vírgula da palavra de Deus, distorcendo a verdade, exatamente a sua própria mensagem, o seu próprio sermão, Deus irá te julgar. Então, pregue com verdade. Melhor sermos rejeitados diante dos homens e ganharmos céu. Pregue com a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Quando você prega a verdade gera transformação na vida das pessoas. A verdade vai libertar as pessoas. Recebe quem quer.
mas nunca agrade as pessoas. Faça a vontade do Pai, para que Ele possa te honrar aonde você estiver. Amém? Temos que ter poder. O verdadeiro poder na pregação vem com a realidade das vidas mudadas, onde as pessoas se tornam cada vez mais dependentes de Deus. Minha mensagem e minha pregação não foram com palavras sábias e persuasivas, mas com uma demonstração do poder do Espírito, para que sua fé não repouse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e o 5. Claramente, Paulo poderia se comunicar de forma bastante eloquente, como demonstrado em seus escritos. Veja, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 13, para uma declaração mais eloquente sobre o amor. Ou o livro de Romanos, para um caso magistral e fortemente fundamentado para justificativa. E fortemente fundamentado para justificativa. Por mais articulado e polido que possa ter sido, Paulo deixa claro que sua mensagem não dependia de retórica ou oratória finamente trabalhada. Havia um poder espiritual que dava força e eficácia à mensagem, muito além do discurso criado humano. Ele explica por que isso era assim, ou seja, que seus ouvintes não se tornariam dependentes da capacidade humana na comunicação, mas do Espírito que trabalha através dessa comunicação. A soma e a substância de sua mensagem estavam centradas na sabedoria que veio de Deus, aquela que só pode ser revelada pelo Espírito. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6 até no versículo 10. Como pode um pregador trazer o poder do Espírito Santo para a sua mensagem? Já está lá, desde que a mensagem seja de Deus, em um sentido muito real. O pregador deve simplesmente deixar que o Espírito possa falar ao povona sua palavra. A palavra de Deus é poderosa, não por causa de grande oratória, mas por causa do trabalho de seu Espírito, usando um vaso escolhido. Ele traz a convicção e encorajamento à vida das pessoas. Isso é poder. O pregador deve orar sempre e se humilhar, pedindo que Deus use a sua palavra para mudar vidas. Os pregadores excelentes são, antes de tudo, homens de oração. Veja Atos capítulo 4, no versículo 29 e também no versículo 30. Pregar a palavra de Deus não é fácil. Qualquer um pode ler a palavra de Deus e fazer comentários sobre ela publicamente. Isso não é o mesmo que pregar. Paulo tinha algo mais em mente quando comandou Timóteo e cada pregador depois dele. Pregue a palavra. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2.
e podemos acrescentar, deve ser bem empregado, pois estamos comunicando a palavra, que é a verdade sobre nosso Deus, cujo nome é excelente. Está lá em capítulo 8, no versículo 1. Vamos estar rapidamente abrindo em Atos. Atos, no capítulo 4. Só para você ter a noção, né? O pregador excelente, ele tem que ter uma vida de oração antes da palavra. Capítulo 4, versículo 29 e 30. Agora, pois, ó Senhor, olhe para as suas ameaças e concede aos teus servos que fale com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estende a tua mão para curar e para que façam sinais, prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. Nós temos que ter uma vida de oração para que, através da palavra de Deus, possa se manifestar na vida das pessoas. Amém? Me perdoem, irmãos, está para minha vista. Amém? Então, tenha uma vida de oração. Busca, se consagra, jejua e faça propósito para que a palavra de Deus possa se manifestar na vida das pessoas. A excelência na pregação deve incluir humildade, temor, foco, sinceridade e poder do Espírito Santo, né? Que você possa ter na excelência na pregação, né? Que você possa ser humilde, busca a Deus, busca os frutos do Espírito, que você possa ser humilde aonde você estiver, mas que tenha temor e também possa ter foco, que seja sincero e verdadeiro e busca o poder do Espírito Santo. Pregar a palavra deve ser relevante. A palavra de Deus é relevante, mas precisamos mostrar sua relevância para os nossos ouvintes, onde eles estão em sua caminhada espiritual. Por exemplo, pregar uma mensagem sobre compromisso e sacrifício para o Senhor pode perder completamente as pessoas que estão lutando com o desânimo. Precisamos conhecer bem nosso público, como Paulo fez no Areópago de Atenas, que está lá em Atos capítulo 17, versículo 22 e o 23. Ou como Pedro fez com os crentes perseguidos e espalhados pelo Mediterrâneo Oriental. Está lá em 1 Pedro capítulo 1 e no versículo 1. Pregue para o seu povo o que eles precisam ouvir, não o que querem. Pregue a palavra de Deus, o que eles precisam ouvir, não o que eles querem ouvir. Amém? A pregação da palavra deve ser equilibrada. Na vida da igreja local, precisa haver um fluxo constante do ministério de equilíbrio da palavra. Com o tempo, as principais verdades das Escrituras devem ser abordadas, não apenas uma sucessão interminável
de exposição sobre os pontos mais finos da doutrina, nem pregar o mesmo tema o tempo todo. Em cada congregação há uma mistura de crentes mais novos e maduros. Se você mirar o crente maduro o tempo todo, você vai perder o mais novo crente. Além disso, é fácil assumir que as pessoas sabem mais do que realmente sabem. O pregador precisa levá-los do que sabem para o que ainda não sabem, para que haja uma compreensão bem arredondada de Deus e sua verdade. Mais uma vez, você precisa conhecer o seu público. Pregar a palavra deve ser interessante. É certo que o Espírito Santo é quem agita os corações, mas o pregador deve manter-se em sintonia com o Espírito. Roed Hendricks costumava dizer: nada é pior do que aborrecer as pessoas com as palavras de Deus. Não é uma questão de ser espirituoso, ou eloquente. Você deve entender a real necessidade das pessoas quando você está pregando a palavra de Deus para eles. Resista à tentação de apenas jogar a palavra para fora, sem se preocupar com a forma como as pessoas reagem. É seu trabalho como pregador fazer as pessoas ouvirem como você pode fazer isso. Um princípio bem conhecido para tornar a comunicação interessante é antecipar as perguntas que as pessoas terão em suas mentes sobre o seu assunto. Eles têm 3 perguntas principais, das quais deve fluir o grande impulso de sua mensagem. Aqui estão elas. O que isso significa? Geralmente assumimos que nossos ouvintes estão fazendo essa pergunta e, portanto, muitos sermões são moldados como explicações de uma mensagem, de uma passagem ou tema. A melhor maneira de explicar algo é começar com onde os ouvintes estão em sua compreensão das verdades espirituais. Pode envolver interpretar palavras, frases e ideias, usando palavras, frases e ideias com a que estão familiarizados. Tomemos, por exemplo, a frase para se apropriar da graça de Deus. Se você está falando com cristãos maduros que tiveram uma boa dose de ensino, esta breve frase embala um grande conceito. Os crentes mais novos podem não ter ideia do que isso significa. Lembre-se, durante a maioria das pregações, o ouvinte não pode parar e perguntar: o que você quer dizer com isso? Se uma trombeta não soar uma chamada clara, quem vai se preparar para a batalha? Então, é com você, a menos que você fale palavras inteligíveis com sua língua. Como alguém vai saber o que você está dizendo? Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 8 e o 9. Podemos estar usando português, mas muitos não nos entenderem. Outro exemplo, no nível
conceitual é o que significa que Deus não muda. Malaquias, capítulo 3, versículo 6, e não faz nada de errado. Mas a Escritura diz: Deus se arrependeu. Amós, capítulo 7, versículo 6, especialmente quando em Números, capítulo 23, versículo 19, deixa claro que Deus não se arrepende. Isso precisa de explicações. Pode ter certeza que seus ouvintes estão se perguntando a mesma coisa. Ao se preparar para falar, quando você lê inicialmente a sua passagem da Escritura, imagine seu público ouvindo pela primeira vez. Que questões de significado surgem? Eles saberão o que é um fariseu? O Hades é o mesmo que o inferno? Por que as palavras diferentes? É verdade? Muitas vezes o significado da passagem ou do tema é bastante claro para todos. Seus ouvintes podem estar lidando com uma pergunta muito diferente. É verdade? Você pode dizer: é claro que os crentes sabem que a Bíblia é verdadeira. Eles podem até aceitar que sua mensagem é bíblica, mas não acreditarem que seja verdade em sua vida cotidiana. Eles podem estar se perguntando se a mensagem é confiável e verdadeiramente revelante para eles. Por exemplo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 28. Verdade, na verdade, factualmente, é o que diz a palavra inspirada de Deus. Por isso deve ser verdade. A maioria dos cristãos sabe dessa verdade, mas seu público está lutando para realmente acreditar nisso em sua situação. E o homem que acabou de perder o emprego? Ele ouviu isso a vida toda? Como pregador, você pode ajudá-lo a ver a verdade disso em sua situação, além de apenas repetir as palavras da Escritura que ele pode ler para si mesmo? A palavra de Deus é a verdade, mas o papel do pregador é ajudar o ouvinte a entender a verdade. Uma mensagem que trata desse tipo de pergunta pode se basear em exemplos bíblicos, neste caso do cativeiro de José, que está lá em Antigo Testamento, Gênesis capítulo 37 até capítulo 50. Ou da prisão de Paulo, que está em Novo Testamento, Filipenses capítulo 1, versículo 12 até no versículo 20. Você também pode usar uma ilustração daqueles que lutaram e acharam essa verdade verdadeira. Como funciona? Este pode ser o aspecto mais facilmente negligenciado da comunicação da palavra de Deus. Alguns chamam isso de "e daí? Que diferença faz essa verdade na minha vida e como eu implemento?" Terminar uma mensagem com que esses pensamentos
abençoe em seu coração. É curto. Você deve aplicar a palavra mostrando como fazer. Jesus deu exemplos claros desse tipo de comunicação. Vire a outra face. No Sermão da Montanha é um modelo de como Jesus usa exemplos para comunicar a necessidade de aplicação. Assim também são as muitas parábolas que ilustram como a verdade de Deus deve ser aplicada. Por exemplo, o bom samaritano. Jesus frequentemente terminava uma parábola com um chamado à ação. Vá e faça o mesmo, que está lá em Lucas, capítulo 10, versículo 37. Se, por exemplo, você estiver pregando na mensagem, se pedimos algo de acordo com a sua vontade, ele nos ouvirá. 1 João, capítulo 5, versículo 14. Uma grande pergunta que as pessoas terão é: como fazemos isso? Você pode usar a interação de Jesus com seu pai em Getsemane como um exemplo de como fazer. Muitas vezes nós, pregadores, exortamos as pessoas a compartilhar sua fé. Isso tem sido dito infinitas vezes. A verdadeira questão de interesse pode não se fazê-lo, mas como fazê-lo. Estude, por exemplo, o intercâmbio de Jesus com a mulher Samaria, João capítulo 4. Que princípios podemos extrair dessa história, que ajudará o ouvinte a saber como testemunhar melhor? Que você possa ter a excelência na pregação. Primeiro, você possa ter humildade, que gera reverência. Que você possa ter foco e sinceridade, que possa gerar equilíbrio, que você possa buscar o poder, mas que possa ser interessante. Amém? Que Deus te abençoe. Gostaria, neste momento, a você não deixar like. Dá um like, comenta aqui embaixo. Também, se você não é inscrito no meu canal, aproveite agora. Vá lá, se inscreva, ative o sininho, porque todas as vezes quando eu for colocar aulas gravadas aqui no meu canal, você vai estar recebendo. Ou quando eu for fazer, da aula ao vivo aqui no Facebook, você vai estar recebendo. Amém? Que Deus te abençoe. Compartilhe esta aula com mais uma pessoa, com mais 5 pessoas, no grupo do WhatsApp, no Telegram, no Instagram e outras redes sociais. Mas não deixe de dar like, porque através do like, esta aula e esse estudo, através desse curso da excelência da pregação, possa alcançar outras pessoas. Amém? Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.